Olá pessoal, eu sou o Adilson Barroso, presidente nacional do PEN. Quero esclarecer alguns assuntos para vocês em relação a esse processo requerendo o direito de defesa até a última instância no Supremo, o qual me convenceram no passado que muita gente ia ser injustiçada e que a gente entrou com esse processo em 2016. Entramos com esse processo para reconhecer o direito do cidadão brasileiro e não para um ou outro político só e nenhum cidadão só, mas sim para reconhecer sim ou não da Constituição, o qual esse processo já foi condenado, já foi perdido e realmente eles ficam levantando lebre sobre ele toda vez que vem um nome famoso, um nome grande no país. Eu sou Adilson Barroso, presidente nacional do Partido Ecológico Nacional, o qual defendo a justiça e defendo que o cidadão, que o malandro, que o condenado, vai preso até na primeira instância e que o julgamento não passe mais do que 2 ou 3, no mais tardar 5 anos na terceira instância. Nós defendemos revisão da Constituição e nós provocamos isso, mas sem pensar 2 anos atrás que podia ser o político A ou B hoje que poderia estar precisando disso. Como já votaram contra isso no TSE, eu espero que vote contra novamente. Mas isso tudo está acontecendo por causa de um advogado, o qual eu fui orientado para passar para ele, através do nosso grande presidente Jair Bolsonaro, que esse advogado é dele, e esse advogado chamado Gustavo Bebiano, infelizmente, que hoje é presidente nacional do partido de esquerda, chamado Partido Social Liberal, o qual ele tirou aqui o Bolsonaro daqui e levou para lá, e se ele tivesse cumprido o que Bolsonaro mandou, ele eu colocar uma procuração na mão desse advogado e destituir o Cacai, que era o advogado que estava no processo. Ele pediu para que eu nomeasse esse advogado, mas como era um trabalho sem rendas financeiras, esse advogado não deu andamento. Tem 6, 7 meses que ele está como uma procuração, o qual eu posso provar através de documento, né? Destituindo um para colocar ele não fez nada. Ele deixou correr o processo e chegar a esse ponto, o qual poderia estar julgando e dizendo, cumpra-se a Constituição. Eu quero deixar bem claro que nunca entrei com processo nenhum para defender qualquer político do Lava Jato, mas sim em 2016, quando esses políticos famosos que estão na mídia aí, não era sequer condenado em primeira instância, eu entrei com o intuito de ajudar o mais pobre. Nunca pensei de maneira nenhuma, zero a maneira de estar defendendo um político A ou B. Sempre fui de direita, sempre trabalhei na direita brasileira, tenho 6 mandatos, fui eleito deputado do Estado de São Paulo, tudo por partido de direita. O que eu quero é que cumpra a Constituição. Nesse caso agora, eu quero que os juízes defenda o que eles já defenderam a outra, que é prender em segunda instância. Mas eu quero que mude a Constituição na Câmara dos Deputados, no Senado, para que possa prender realmente dentro da lei. Porque quando a Constituição diz alguma coisa e nós desejamos outra coisa, nós não estamos dentro da justiça. E eu fiz esse documento. Quem falhou com isso foi o Gustavo Bebiano, que não deu entrada no todos os documentos para a destituição do político que estava com processo em 2016. 2016 jamais tinha um político desse porte precisando dessa segunda instância, mas sim os milhares de pessoas que me falaram que ia ser condenado em segunda instância e depois absolvido na terceira instância e comer 1, 2, 3, 10 anos de cadeia. Achei isso injusto, porque a gente tem que cumprir a Constituição. A Constituição está errada, porque ela diz que tem direito à defesa e infelizmente, demora anos para isso. Então, automaticamente, precisamos mudar a Constituição. E eu, presidente nacional do partido, quero lutar sempre para que o julgamento seja tudo feito no máximo em 2 anos. O máximo em 3 anos. E que prenda logo na primeira instância. Sou de direita e apenas não esperava essa do Gustavo Bebiano, que não entrou com esse processo para tirar o advogado anterior e ele que ia assumir o compromisso de resolver esse problema. Nos enganou e deu nisso. Mas não é
processo para defender político A ou B, defender esquerda ou direita. É um processo para defender o direito do cidadão na Constituição.